Em todas as culturas existem monstros. Seres lendários, poderosos, temíveis, enviados por deuses ou diabos, guardiões da terra ou de segredos imemoriais. Na mitologia do futebol, só há um monstro bom, um monstro sagrado, chamado Mário Esteves Coluna. Certos homens, pela dimensão física e estatura moral, parecem ter sido sempre grandes. É difícil imaginá-los pequenos. A verdade é que um dia o Sr. Coluna também foi só um miúdo como os outros. Nasceu a 6 de agosto de 1935 em Magude, Moçambique. Era filho de José Maria, um português da Beira Baixa, e de uma moçambicana chamada Lúcia. Mário cresceu a subir às árvores e a brincar pelas ruas do Alto Maé. Sonhava ser mecânico de automóveis, mas por qualquer razão, o que mais se dava no bairro eram futebolistas. Vicente, Hilário, Matateu, todos viriam dali para conquistar o futebol português. Meu pai era português branco, daqui de Mação, Abrantes, e estava a explorar lá a loja da Estação dos Caminhos de Ferro. E foi lá que ele conheceu a minha mãe. A minha mãe era negra. E o meu pai, lá nessa zona, nesse tempo, os casamentos era dar X cabeças de gado para a família da minha mãe, claro. Foi como o meu pai fez, com certeza. E então fez-me a mim. E depois ele arranjou outro negócio já na capital antiga, Lourenço Marques, que agora é Maputo. E o meu pai disse para a minha mãe: olha, agora você fica aqui com o teu filho. E depois, quando eu tinha 4 anos, houve um amigo do meu pai que falou com o meu pai: Coluna, venha buscar o teu filho aqui. É que ele é o único mulato. Mulato é mestiço, né? E aqui não há escolas, aqui ele não sabe falar português, a minha mãe não sabia falar português, era só holandês naquela zona. Então, meu pai, tá bem, mete lá esse miúdo mais a mãe no comboio para virem para aqui. E dito e feito. Depois meu pai, pronto, levou-me para casa. Mas o meu pai já tinha outra mulher. E quando chegamos lá e tal, conversa por aqui, conversa por ali, eu não percebia nada em português. E então a minha mãe, disse, pronto, tu tens de ir embora, o teu filho agora fica aqui. E a minha mãe começou a chorar. Minha mãe começou a chorar, também era o único filho na altura. Eu não conhecia ninguém ali, nem mal conhecia o meu pai. Então eu comecei a chorar, agarrei-me à minha mãe, não queria ir com a minha mãe. Então meu pai puxou-me, tirou-me do colo da minha mãe e tal. E eu arranhar o meu pai para me largar. E estava lá um empregado, o meu pai entregou-me ao empregado, o empregado agarrou-me. E o meu pai saiu então com a minha mãe para levar para a estação de comboio para a minha mãe voltar novamente lá para Magude, para a terra dela. E pronto, fiquei ali a chorar até adormecer. Não foi uma infância muito feliz em termos de carinho e de muita atenção. Se bem que o meu avô estava lá e estava presente, mas sabe que a figura feminina marca mais dentro de uma casa, não é? Do seio familiar. Em adolescente já exibe um físico invejável. Um amigo empresta-lhe umas luvas de boxe e ele começa a entrar em combates amadores. O pugilismo ficaria por ali, mas o espírito guerreiro duraria para sempre. Aos 15 anos, ingressa no João Albacini. Era a iniciação ao futebol de um futuro deus da modalidade. Havia um clube lá que era o João Albacini, tinham uma equipa de boxe.
E eu andei lá a treinar, mas nunca joguei oficialmente, só treinar com boxe. Coluna foi um grande corredor de 400 metros, 800 metros. Foi um grande saltador em altura, foi quase o recordista de Moçambique em salto em altura. Bati o recorde que abrangia aqui Portugal naquele tempo. Saltei 1,82 m nos júniores. E a nível de desporto ele praticava quase tudo. Desde o boxe, o atletismo, o salto em altura e futebol. E foi um futebol mais empurrado pelo pai dele que ele se evidenciou mais. O jovem Mário é um desportista nato. Ciente de que o céu é o limite, tenta a sua sorte nas alturas. No basquete, não passa da equipa de reservas. Mas no salto em altura, fixa novo recorde de Moçambique. 1,825 m, mais 5 mm que o anterior máximo de Espírito Santo, outra ilustre figura do Benfica. Depois, Mário deixa a terra do futebol. Fixa-se no Desportivo de Lourenço Marques, uma equipa fundada pelo pai e filial do Benfica. Era mais fácil jogar em qualquer lado, jogava-se futebol a pé descalço. E só comecei a jogar futebol calçado oficialmente já no grupo desportivo, já com 15 anos. Porque fora disso jogava a pé descalço, com os meus colegas da escola, etc, etc. Coluna, naquela altura, não jogava no meio campo, a defesa, era a ponta de lança. Mais tarde, quando ele veio para o Benfica, ele começou a ir recuando, até acabar em grande plano a jogar no meio campo. Era avançado centro, porque saltava bem e tinha um bom pontapé e tal, então fazia muitos gols de cabeça, como saltava bem também e de chute também. Esse clube do João Albazinho era um clube de bairro, né? Que para a prática desportiva daqueles meninos dos bairros que nem tinham, porque o clube do pai, o clube que foi fundado pelo meu avô, era um clube que ficava no centro da cidade. E o meu pai vivia mais nos arredores da cidade de Lourenço Marques. E então não era muito fácil a deslocação, e se bem que depois, mais tarde, ele percorria quilómetros e quilómetros a pé para ir treinar e para jogar. Quando era júnior no desportivo, no grupo desportivo de Lourenço Marques, jogava de manhã os júniores e à tarde ia jogar no João Albazinho nos séniores. E ainda hoje conta, sim, que começou lá do fundo, diz ele é uma das coisas que está sempre a fazer comentário. Eu vim lá do fundo, não tínhamos nada e começámos praticamente a jogar com uma bola feita de trapos e depois, a pouco e pouco, foi aprendendo mais e mais. Coluna brilha no ataque do desportivo e as notícias do seu talento galgam fronteiras. O treinador Carlos Mesquita, antigo jogador do Porto, tenta levá-lo para os Dragões. Da Invicta chega uma proposta de 90 contos por 3 anos de contrato, mas os rivais não tardam a entrar na corrida. Benfica e Sporting oferecem ambos 100 contos por 2 anos. Em caso de igualdade, desempata o coração, e o coração de Mário era encarnado. Com 19 anos, salientei-me, porque em 1954 foi o Sporting Clube daqui de Portugal, jogar lá, ainda no tempo dos 5 violinos. Era José Travassos, Vasques, essa malta toda. Eu tive sorte, fui convocado para jogar contra o Sporting, pela seleção dos naturais da colónia de Moçambique, que chamavam naquela altura. E joguei, no fim do jogo, parece que joguei bem, o Sporting gostou de mim. Então o desportivo mandou um SOS para aqui, para o Benfica. Nós temos aqui um jogador que o Sporting está interessado nele, ele é avançado e tal, é atleta, é assim. Lá contaram a história, não é? Resposta do Benfica, metem esse miúdo no primeiro avião. E dito e feito. Acho que o Sporting quis que ele viesse para cá e o avô, logo que soube, disse nem pensar, para aí não. Se fosse para vir para o Sporting, o meu avô não deixava vir de maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
não deixava mesmo. Ele era menor, a maioridade naquela altura era aos 21 anos, e sem a autorização do pai não viajava para a metrópole. Coluna chega ao Benfica no arranque de uma época histórica. 1954-55 vai representar uma viragem brutal numa história que festejava 50 anos. Otto Glória, o novo treinador, cria o lar do jogador, proíbe o acesso dos dirigentes ao balneário e exige a profissionalização do futebol. Coluna, então um jovem de 19 anos, aterra em Lisboa depois de uma viagem de 34 horas. Vem juntar-se a outros 2 moçambicanos que acabam de chegar, Naldo e Costa Pereira. Ele é muito vaidoso. Gosta muito de estar alinhado e já desde essa altura já era assim. Então acho que se aperaltou todo para a viagem, né? Salvo erro, trazia um fato de linho, uns sapatos novos e uma viagem de avião de 30 e tal horas. Está a imaginar como é que ele chegou a Lisboa, né? Completamente amarrotado, com os pés inchados e a doer, ele já não lhe cabiam nos sapatos e pronto, mas teve que se esforçar para estar bem apresentado. E é essa a história mais engraçada que eu me lembro que ele conta muitas vezes, principalmente a história dos sapatos, que os sapatos incomodaram-no muito, mas ele teve que sofrer o sacrifício para não estar desalinhado. Felizmente fui bem recebido. Não estranhei nada porque na altura o lar do Benfica ainda estava em obras e o meu pai tinha irmãos também, mais velhos que eu. Então, quando cheguei ao aeroporto, estava lá um dos tios meus, mais velho que o meu pai, e o Benfica quis me mandar para uma pensão. E o meu tio disse, não, ele vai para a minha casa. Nós ficávamos todos babados e vaidosos de ter um moçambicano a jogar no Benfica, ter um moçambicano a jogar no Porto ou no Sporting. Isto era um orgulho para nós. E era isso que fazia com que nós aplicássemos cada vez mais no futebol, pondo o basquete de parte, o atletismo de parte, porque a única maneira de nos valorizar era o futebol. Os primeiros tempos são difíceis. Vive no lar do jogador e tem o lugar na equipa vedado pelo titularíssimo José Águas. Chega a ter as malas feitas e só não regressa à casa porque o mordomo do lar tem ordens para lhe barrar a saída. No entanto, tudo ia mudar em breve. Ele veio para o Benfica no ano que veio o Otto Glória. E veio como avançado centro e não como médio. Ele jogou os jogos que tirou lugar ao Zé Águas. Mas fez poucos jogos. E o Otto Glória, que era um expert, que era um espertalhão, sabia mais futebol com os olhos fechados, os outros gajos com os olhos abertos. E viu que a Coluna, pronto, rematava bem, mas não tinha características para lance e pô-lo a médio. E fez uma carreira extraordinária como médio. A Coluna, quando chega ao Benfica, na época de 54-55, no início, com o Otto Glória, o objetivo era mudar o avançado centro do Benfica, as características, passar a ser um avançado centro mais possante que o Águas. E foi isso que ele é contratado, mas depois não, o Águas a jogar no apoio ao Coluna não resultou e então passou a ser o Coluna a apoiar o Águas. O Águas continuou com o número 9 e o Coluna passou com o número 10 a apoiar o Águas e tornou-se um interior do lado direito e do lado esquerdo e o Benfica ficou muito mais capaz, com uma equipa muito mais possante, mantendo o Águas a avançar sempre. Viu o Coluna estrear-se. Eu acho que foi em Guimarães que eu fui ver o jogo e ele jogava como avançado. Ele vinha para marcar golos, não é verdade? E depois foi um médio que nós sabemos, o Coluna, não é? Começaram os jogos, olha. Fui logo chamado ao primeiro time do Benfica. Até acabar a minha época. Nunca joguei na reserva, nunca fui suplente, joguei nas seleções todas, tanto que já chegou a sair um livrinho aqui, que o título desse livrinho era O Homem das 5 Seleções. Coluna estreia-se no jogo de despedida de Rogério Pipi.
Um sortilégio do futebol que permitiu que um novo ídolo chegasse no dia em que outro partia. Otto Glória percebe que não pode abdicar do talento do jovem reforço e, para compatibilizá-lo com Águas, fala recuar no terreno. Seria aí, no centro do campo, que faria história. Quando o campeonato começa, Coluna marca consecutivamente nas primeiras 4 jornadas. 2 golos na primeira, um na segunda, outro na terceira e um hat-trick na quarta. Estavam feitas as apresentações. Mário, este é o Benfica. Benfica, este é o teu monstro sagrado. O Mário Coluna, como se sabe, também foi cognomizado de um monstro do futebol, porque o era. Futebolisticamente, o Mário era realmente uma base muito grande no meio-campo das nossas equipas. Participámos muitos anos com ele e, naturalmente, chegamos a esta conclusão de que a equipa, no seu todo e nos seus lugares indicados, tinha uma real capacidade de desempenho no futebol. Então passei a jogar em interior direito, interior esquerdo. E eu, como era um tipo pujante e cheio de força, então não jogava na mesma posição. Jogava aqui, ia para frente, ia para trás e tal. E foi assim que eu ganhei a confiança dos meus treinadores. Eu chamava o Mário Coluna médio de dupla função. Sabe o que é que isto quer dizer, médio de dupla função? Sabe defender e sabe atacar. Porque há médios que só sabem atacar, há outros que só sabem defender. Tanto que no futebol arranjou-se o trinco. Eu sou anti-trinco, não é? Sou anti-trinco. Um jogador que joga numa posição daquelas tem que saber ter algum trabalho de dupla função. E o Coluna era um jogador de dupla função. No final do ano, Coluna tinha sido esteio de uma época inesquecível. O Benfica ganha tudo o que há para ganhar, campeonato e taça, e põe termo à supremacia do Sporting tetracampeão. Naquele que foi também o ano da inauguração do Estádio da Luz, Coluna atua em todos os jogos e faz 17 golos, só ficando atrás de Águas na tabela de marcadores encarnados. O interesse de emblemas como o Vasco da Gama ou o Flamengo surge com naturalidade, mas o presidente Ferreira Bugalho recusa vender o novo coração da equipa. Quando ganhamos o campeonato em 55, fomos convidados para ir jogar ao Brasil. E jogamos lá e parece que eu agradei. Agradei o Vasco da Gama e o Flamengo. E então os 2 clubes quiseram contratar. Mas não foi o Benfica. O nosso falecido presidente, primeiro-ministro Salazar, não deixava sair ninguém daqui. Foi o Salazar que não deixou sair. Não deixava sair ninguém aqui, porque aqui não havia profissionalismo. Nós éramos não amadores. Não havia profissionalismo. Ninguém saía daqui. Houve uma altura que os clubes estrangeiros o quiseram vir contratar, sim. Só que nessa altura quem estava a governar o nosso país não aceitava isso. E se calhar foi um mal, tanto para ele como para outros jogadores, não terem ido para fora, porque hoje os jogadores vão para aqui e para lá e estão bem, não é? Ao lado de Águas e Costa Pereira, Coluna foi a ligação entre a geração de 50, de Jacinto, Arsénio ou Palmeiro, e a seguinte de Simões, Augusto ou Eusébio. Verdadeira coluna vertebral da equipa, foi sobre ele que se levantou o Benfica bicampeão europeu. O monstro fica na história do futebol mundial como o primeiro negro a erguer a taça dos campeões europeus. Ele que marcou nas 2 finais que venceu e ainda teve a fineza de deixar outros marcar. Tinha vários ultramarinos na sua equipa. Coluna, que era negro, Santana, que também era negro, Eusébio, que também era negro, Águas, que não era negro, mas era angolano, Costa Pereira, se não me engano, também era ultramarino. Não era comum. Era, de certa forma, um reflexo do estado social que o país vivia. Quer dizer, a ditadura salazarista, sendo um autoritarismo, não tinha os mesmos contornos fascisantes, rássicos, de outras ditaduras, como a italiana e como a nazi. E, de certa forma, essa tolerância racial traduzia-se e refletia-se no futebol. Coluna, no contexto salazarista, não era moçambicano, era português.
tal como Santana, tal como o Eusébio. E é curioso, porque se fores perguntar hoje ao Coluna e ao Eusébio, eles são portugueses. Eles dizem que são portugueses. Ou seja, existia de facto uma maior tolerância, não diria tolerância, diria uma maior tolerância do Estado Novo perante os ultramarinos e perante outras raças, e perante as raças africanas, nomeadamente. E o facto de o Coluna ser o grande capitão, ainda hoje, penso que foi o grande capitão sempre da história do Benfica, demonstra que de facto existia alguma tolerância política no Estado Novo, que depois que se traduzia nos campos de futebol. Hoje dir-se-ia, o Benfica geriu bem o mercado africano, não é? Mas na altura não era nada disso, na altura era mesmo explorar, do ponto de vista futebolístico, valores que surgiam, portanto, havia os olheiros, não é? Já nessa altura havia os olheiros que recomendavam este, aquele e aquele outro, e lá iam buscar os jogadores. Em 61 começou a guerra colonial. Enquanto que o regime tinha essa guerra com os africanos, os angolanos, os moçambicanos, o povo português nunca foi um povo de tendência racista. No Benfica, jogadores brancos e negros sempre se entenderam e sempre se deram bem e não havia, por parte dos associados, nenhuma discriminação. Havia poucos negros, digamos assim, nas equipas europeias. E os jogadores que vinham de Angola e de Moçambique, os de Moçambique, na maioria, eram brancos, quase todos. Mas principalmente, e por acaso de Angola, o Águas era natural de Angola, mas era raro verem-se realmente jogadores negros, mas o Coluna, para mim, foi dos melhores jogadores do Benfica. Apesar de ser um jogador de meio campo. Coluna é mais do que um grande jogador de futebol. Porque o Coluna é provavelmente um dos pouquíssimos negros, se não o único, em Portugal que comanda. E que manda. E que se insinua como tal, que se insinua como capitão, como exemplo. Em 1963, o Benfica alcança pela terceira vez consecutiva a final da Taça dos Campeões. Diante do Milan, Eusébio abre o marcador aos 18 minutos. Mas uma arbitragem passiva não sanciona as sucessivas entradas dos jogadores italianos sobre Coluna, que resultam num pé fraturado ainda na primeira parte. Num tempo em que ainda não são permitidas substituições, o médio resiste estoicamente até ao apito final. Altafini faz a reviravolta para o Milan, diante de um Benfica amputado da sua máquina propulsora. Impossibilitado de ser o coração, naquele dia Mário Coluna foi, como nunca, a alma do Benfica. E entramos a ganhar 1-0, mas depois a lesão do Santana e do Coluna roubou-nos realmente qualidade, não é? Estavam em campo, mas não podiam. Qualquer deles não podia. Estavam só a fazer figura de corpo presente. Não, foi uma final que perdemos depois. A defesa teve realmente aquilo que o futebol proporciona. Os erros que são. Que não podemos assacar agora culpas. Sempre é difícil saber, em termos virtuais, o que é que teria acontecido se o Coluna não tem sido lesionado. Há um facto que é o Benfica estava a jogar bem. O Benfica estava a dominar o jogo e o Coluna era dos melhores jogadores em campo. Isso nós sabemos. E depois também sabemos que o Benfica perdeu o jogo por 2-1, tendo começado a ganhar por 1-0. É provável, mais que provável, que o Coluna, com o Coluna em campo a jogar a 100%, era provável que com o Coluna o Benfica fosse tricampeão. A partir de 63, com a saída de José Águas, Coluna torna-se oficialmente capitão do Benfica. A braçadeira ajusta-se tão bem ao braço que não sairá de lá nos 7 anos seguintes. O mais curioso é que Coluna nem precisava dela para se identificar como líder da equipa. Colegas e adversários, todos viam naquele homem grande, naquele feitio sereno e reservado, a força da gravidade de um chefe incontestado. Glória, Gutmann, Riera
Qualquer que fosse o treinador, todos sabiam que tinham em Coluna o seu homem em campo, um verdadeiro porta-voz à flor da relva. Foi uma alegria, né? Mas eu não manifestei por isso, né? Não manifestei por isso, mas gostei. Gostei, nessa altura era o jogador mais antigo também no Benfica, não é? E eu dentro do campo mandava, né? Falava sem aquelas instruções do próprio treinador, eu chamava a atenção aos meus colegas. Era um autêntico patrão, ele mandava naquilo tudo, porque estando no meio campo ele conseguia dar ordens na defesa como dava no ataque. Ele realmente era uma pessoa que, mesmo sem tocar na bola, ele é que era o maestro daquilo tudo. Não era um jogador, como hei de dizer, muito habilidoso, como seria o José Augusto, ou o Simões, ou de fintas. Não, era uma pessoa que tomava conta do jogo, ia a eles, e eles iam a ele, mas ele mandava. Como capitão, era só a presença dele no campo, tinha respeito. E depois era um indivíduo, era correto, era um indivíduo disciplinado e respeitador, e fazia ser respeitado. Era um jogador muito especial porque, em primeiro lugar, era o capitão. E era um capitão com classe. E um capitão com autoridade. Como hoje não há muitos capitães das equipas de futebol com aquele conjunto de atributos que o Mário Coluna tinha. Portanto, ocupava uma posição central no terreno, era um magnífico jogador, um excelente transportador do jogo do meio campo para a frente. Marcou muitos golos pelo Benfica, não se limitava só a distribuir jogo, ia lá à frente e marcava muitas vezes, tinha voz de comando, tinha autoridade, sabia estar no campo e sabia falar e dirigir-se ao árbitro sempre que isso era exigido. Era um grande homem do balneário, respeitado por todos. Ele era quase como pai deles todos. O Simões, quando foi para o Benfica a jogar na primeira categoria, e o Eusébio, tinham menos de 10 anos que ele, talvez. E eles, a bem dizer, eles é quase o pai deles. Quando eles estavam no lar, no antigo lar do Benfica, ele, a bem dizer, é que os orientava todos. Era aquele que não dobrava nunca, que transpirava força, confiança, transpirava lealdade, eram... Os colegas todos, quem jogasse com o Coluna sabia que ali estava, era o sítio de onde se partisse, voltava, quando se tinha dúvidas, não é? As equipes são maiores quando têm um grande capitão. Porque dentro do campo o treinador está na linha lateral. Quem está dentro do campo é que comanda. E portanto, acho que o Coluna, do meu ponto de vista, foi talvez o melhor capitão que o Benfica terá tido. Comandante de uma das grandes potências do futebol, Mário Coluna foi reconhecido como um dos melhores centrocampistas do mundo. A expressão carregador de piano, usada para descrever os grandes operários que transportam todo o jogo da equipa, nasceu para jogadores como eu, fisicamente poderosos, tecnicamente irrepreensíveis, taticamente superiores. Entre nós, era o monstro sagrado. Para os brasileiros, era o Didi de Portugal. Para outros, era simplesmente o Sr. Coluna. É um monstro porque ele enchia o campo, tornava-se um problema para os adversários, mas era sagrado porque conseguia fazer com que o Benfica fosse eficiente e todos os adeptos gostavam do Coluna, até os adversários. O Coluna era um jogador que fazia unanimidade. Não havia quem não gostasse do Coluna e penso que o título monstro sagrado tem um pouco a ver com isso. O facto dele ocupar o campo todo, parecia que estava em todo lado, era um monstro, estava em todo lado, parecia que era muito maior do que na realidade era, porque no fundo era uma pessoa, mas o que é certo é que tinha uma grande capacidade e depois era sagrado porque era intocável. Era algo que era único para o Benfica e para o futebol português. Mário Esteves Coluna. Um grande ídolo desde miúdo. Ainda estive no outro dia, o atual presidente do Benfica convidou todos os campeões nacionais para o último jogo com o Rio Ave. O Mário Coluna veio de Moçambique e foi um prazer estar ao pé do Sr. Coluna. E como nós todos o tratamos por Sr. Coluna, é um respeito por uma instituição do Benfica que se chama Mário Esteves Coluna.
aqueles tempos primeiros de chegar ao Benfica, naquela altura, de estar a equipar-me, só a equipar-me ao lado do Sr. Eusébio, do Sr. Coluna, do Sr. Simões, aquilo era aquilo quase que as pernas abanavam. Falar de Portugal era falar de um país pequenino que tinha oprimido uns povos lá para a África, era um país de um povo tacanho, era um povo de vivaços, nós tínhamos aquela imagem lá fora, até que apareceu o futebol, e apareceu Zé Águas, apareceu Coluna, apareceu Simões, apareceu tanta gente que começaram a ser conhecidos lá fora e a ser respeitados. Tinha força, né? Corria, ia para frente, ia para trás, estava em todo lado. Então é por isso que me deram essa alcunha de carregador de piano. Conforme estava à frente, estava atrás também a defender. Capitão de nascença, Coluna acumulou a braçadeira do Benfica com a da Seleção Nacional. Com a camisola das esquinas fez 57 jogos, 35 dos quais consecutivos, num recorde só recentemente batido por Pauleta. Em 1966, em Inglaterra, foi ele o patrão da seleção na melhor prestação de sempre em mundiais. Num 11 recheado de desequilibradores, Eusébio, José Augusto Simões, Coluna foi o pêndulo no eixo da arte. Mário Coluna, o grande capitão, qual foi o jogo mais difícil para a seleção, para a sua equipa? Bom, o jogo mais difícil foi realmente aquele que nós defrontamos os ingleses. Porque digo mais difícil porque foi de uma maneira geral, o maior público eram os ingleses e foi a própria seleção inglesa e que foi um pouco amparado, para não dizer totalmente, com a arbitragem. A influência, o respeito, melhor do que influência, o respeito que o Mário Coluna impunha na seleção era uma continuação daquilo que existia no Benfica. Nem eu acho. Nós tínhamos o Zé Pereira, que era do Belenenses na baliza, tínhamos o Moraes, que era do Sporting, tínhamos o Jaime Graça, que era do Setúbal, mas todos eles tinham uma... Nem passava para a cabeça deles que o capitão da Seleção Nacional fosse outro que não o Mário Coluna. Portanto, havia ali uma... Até mesmo a forma dele jogar, a forma dele estar, a forma de falar, que eu falava pouco. Ainda hoje fala pouco, mas quando fala diz coisas acertadas. Às vezes, assim, num momento de desorientação, olhava-se para o Coluna e aquilo emanava respeito, emanava confiança. Coluna, digamos, foi sempre um capitão mandante, um treinador, entre aspas, dentro do campo. Era, além daquilo que ele jogava, era, digamos, era ele que conduzia um pouco a forma de nós ocuparmos os espaços no campo. Vai mais à frente, miúdo, ou vem mais atrás, ou tapa mais ali, tem cuidado ali, ou tem cuidado acolá. Porque ele levava o jogo também todo a falar e a dar indicações. No intervalo do jogo com a Coreia, eu recordo-me de o Mário já vir a resmungar um bocadinho no túnel, naquilo que tinha que ser um ajustamento nosso perante o jogo, perante as dificuldades que ali estava, e obviamente que o Mário quase sempre ou era o iniciador da mensagem, ainda que por vezes contundente, com poucas palavras, como era o continuador ou o finalizador da mensagem dada pelo treinador. Ou seja, entre uma coisa e outra, o Mário estava presente. Ou era para começar, ou era para acabar. E isso revelava, duas notas também que eu acho que são interessantes, a simplicidade, a humildade de todos, de que nós tínhamos um capitão e tínhamos que o ouvir. E, por outro lado, a responsabilidade do mesmo, o capitão, na sua função. O Coluna era um jogador muito importante, quer no Benfica, quer na seleção, porque era um dos pilares da equipa. Era um jogador que tinha uma grande capacidade física,
mas que era também um polivalente. O Coluna jogava, se fosse necessário, jogava avançado centro, mas também, se fosse necessário, jogava à defesa. Era também inteligente porque marcava o ritmo do jogo. Se a equipa necessitava de jogar com mais velocidade à procura do gol da confirmação ou de virar o resultado, ele marcava esse ritmo, mas se a equipa necessitava de pausa para poder gerir o resultado, ele fazia com que o jogo fosse mais lento ou pelo menos que a posse de bola fosse maior e não houvesse tanto essa preocupação pela baliza. Portanto, isto é muito importante numa equipa e o Coluna fazia isso. Eu dentro do campo era um leão. Os treinadores não podiam dar instruções durante o jogo. Então, o treinador, quando falava conosco lá na cabine, vão jogar assim, 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 assado. Lá dentro do campo, quem manda é o Mário Coluna. Eu é que gritava com os meus colegas ali. Eu é que ralhava com os meus colegas ali. Ele uma vez evitou do Autoglória ser expulso. Eu não sabia que ele falava inglês, mas o gajo falava inglês. No jogo da Bulgária, o Autoglória, o comando, e ele chegou-se ao pé do árbitro a falar inglês e o árbitro, bomba. E no Campeonato do Mundo de 66, eu salvei o meu treinador Autoglória de ser expulso do banco. Houve uma jogada que o árbitro marcou, falta contra Portugal, e o Autoglória levantou-se do banco, foi até a linha ali e o árbitro viu. O árbitro viu, veio a correr para o meu banco, para o banco lá dos portugueses. Eu, quando vejo o árbitro a ir para o nosso banco, eu disse, este tipo vai fazer porcarias ali, e fui atrás dele. Quando chego lá, o árbitro já tinha dito o que tinha a dizer ao Autoglória. Quando chego, ele já estava a levantar o braço para expulsar o Autoglória do banco. E eu cheguei, bati assim no braço do árbitro. O árbitro olhou para mim e no meu fraco inglês eu disse, Mr. Referee, I'm captain da team. Please, I'm so sorry about my coach. O gajo, poxa, isto nunca aconteceu, né? E eu, então o árbitro, ok, sit down. Mandou o meu treinador sentar. Quer dizer que hoje os adeptos do Benfica, até os próprios jornalistas, que nunca praticamente viram, aqueles que nunca viram jogar o Coluna, nem me passa para a cabeça o que era o Coluna a jogar futebol e a dirigir, a ajudar os colegas, a pôr regras no jogo, porque o Coluna era a pessoa que mandava dentro do campo. Eu, por exemplo, estava do meu lado e estava a aparecer dois jogadores, por exemplo, ao meu lado, e eu gritava para o Coluna, Mário, olha que estava a aparecer dois jogadores aqui por este lado, e era ele que compunha a coisa para que cada setor tivesse resguardado. É aí que esse é que é um verdadeiro capitão. Ficamos em terceiro lugar, foi bom. Foi bom.
foi mais um lançamento, nome de Portugal em futebol, no desporto. Porque antigamente, no desporto, Portugal era mais conhecido em hóquei em patins, ganhou muitos campeonatos nacionais, do mundo aliás, em hóquei em patins. Ao longo de 16 anos, Coluna serviu o Benfica na caminhada até 5 finais europeias e 19 títulos, 10 campeonatos, 7 taças de Portugal e 2 taças dos campeões. Nenhum outro jogador encarnado conquistou tantos troféus. Capitão do Benfica e de Portugal, faltava-lhe comandar a seleção do mundo. A lacuna foi colmatada em 1967 no jogo de homenagem ao mítico guarda-redes Ricardo de Zamora. Helénio Herrera orienta a seleção mundial e entrega a abraçadeira a Coluna. Naquele dia, durante hora e meia, o monstro sagrado liderou uma equipa composta por Corso, Rivera, Mazzola e todos os grandes daquele tempo. Numa esquadra de deuses, Coluna foi Zeus. O Coluna era um jogador que tinha essas características além de ser bom jogador, tal como todos aqueles que integravam a seleção europeia, era também um jogador com capacidade para capitanear uma equipa, porque já o tinha demonstrado no Benfica e mesmo nessa seleção que ele capitaneou, não sei se haveria algum bicampeão europeu, que é o caso do Coluna. Foram escolhidos X número de jogadores, considerados os melhores jogadores da Europa, para ir jogar na festa do Ricardo Zamora, que foi um grande guarda-redes espanhol, lá no Chamartín. E então, quando nós acabamos de nos equipar, sentamos, estava lá aqueles Bobby Charltons e outros e tal. Estávamos sentados ali para ouvir as instruções e o treinador disse: eu não tenho nada a dizer, de recomendar a vocês, porque vocês sabem os vossos papéis lá dentro do campo. Se este é guarda-redes, é para defender, não deixar eu ver se é defender, é passada para maior. E dito e feito. Quando acabou de dizer isso, o capitão é o Mário Coluna. Eu fiquei admirado. Estava lá jogadores mais antigos que eu e como é que... Bom, está bem, pronto, paciência. E fui o capitão da seleção do resto da Europa. É o reconhecimento internacional da liderança natural que o Coluna tinha. O Coluna era um capitão, por isso eu disse há pouco, não fazia sentido nenhum o capitão ser outro, quer dizer, o Coluna era o capitão, não era mais do que um capitão, era o capitão. E esse jogo em que ele lidera, de certa forma, é o reconhecimento internacional dessa liderança que ele tinha. Aliás, pouca gente sabe isto, mas o Eusébio está entre os 100 melhores jogadores do mundo do século XX, da Europa, desculpa. O Coluna está entre os 100 melhores jogadores da Europa do século XX, está em 60º lugar. Só há 2 portugueses, Eusébio e Coluna, o que reflete a importância que a Coluna tinha. Aliás, Coluna também, em toda a década de 60, foi considerado sempre um dos melhores médios da Europa. Inclusive, na France Football, é nomeado várias vezes e está entre sempre os 30, 40 melhores jogadores dessa década. Em 69-70, Otto Glória deixou o Benfica após a 19ª jornada. A direção chamou ainda o jogador José Augusto a treinar a equipa até ao final do ano e Augusto afasta a Coluna do 11 titular. Magoado, o capitão parte a 8 de dezembro de 1970. A luz enche para assistir à festa de despedida e os convidados não podiam ser mais ilustres: Soares, Siller, Hurst, Bobby Moore, Johan Cruyff. À última hora, Yashin não pode estar presente e o guarda-redes do Barreirense é chamado para o substituir. Chama-se Bento e, uma vez mais, o adeus a um gigante transforma-se nas boas-vindas a outro. O Coluna era um jogador que era muito querido de todos os jogadores a nível europeu, mesmo mundial. Esteve no Mundial, né? Esteve no Mundial de Inglaterra em 66, mas depois também pelo Benfica. Fez muitos jogos na Europa, defrontou muitos jogadores conceituados. As pessoas, quando sabiam quando um jogador se despedia, era para sempre e não o voltavam a ver. E isso tinha um significado muito grande entre os jogadores sabiam disso.
e tentavam sempre estar presente nas festas de homenagem às maiores figuras do futebol, digamos que aos jogadores do topo, que no fundo foram aqueles que divulgaram o futebol e o tornaram tão agradável e tão forte em termos de importância a nível mundial. Aos 35 anos, Coluna sentia que ainda não tinha acabado para o futebol. E tinha razão. Porto e Belenenses tentam contratá-lo, mas ele recusa vestir de azul. Parte para a França e atua ao serviço do Lyon, voltando mais tarde para um final de carreira discreto como jogador-treinador do Estrela de Porto Alegre. Depois, regressa à África. É eleito deputado pela Frelimo, mais tarde presidente da Federação Moçambicana de Futebol e depois ministro dos Desportos. Apoiado por FIFA e UEFA graças ao enorme prestígio que detém, cria em Namacha uma academia de futebol. Coluna vive ainda hoje em Moçambique, mantendo uma intensa atividade política e social. Fui convidado para ser presidente da federação e eu aceitei, claro. E porque a outra direção que estava lá, o presidente que estava lá, deixou lá umas grandes dívidas, não pagava água nem luz, uma federação não tinha luz, não tinha água, não tinha telefone e não pagava os funcionários, então fechou a direção lá da federação. Foi então quando algumas pessoas amigas se lembraram de mim. Convidaram para ser presidente e eu aceitei. Ele era português, no geral, não é? Como ainda continua a sentir-se português, mas também era muito moçambicano. E então, como a carreira futebolística dele acabou, ele achava que devia ir, que voltar às raízes, ajudar os atletas moçambicanos, quiçá descobrir novos valores. Mas ele, de facto, ele vai para Moçambique e isso, mais uma vez, quer dizer, a FIFA, ao acolhê-lo como grande figura, é mais uma vez um reflexo da importância da projeção que Coluna tinha, não só por ter sido um dos primeiros negros, talvez o primeiro negro de grande projeção no futebol mundial, mas também por ter sido, de facto, um excelente jogador, por ter sido, de facto, em toda a década de 60, um jogador reconhecido em todo o mundo. E quando ele vai para Moçambique e assume a pasta do desporto como ministro do desporto e mais tarde também presidente da Federação da Federação Moçambicana de Futebol, a FIFA dá-lhe o reconhecimento que era esperado, quer dizer, era uma figura incontornável do futebol mundial do século XX e a FIFA dá-lhe esse reconhecimento. O Sr. Mário Esteves Coluna fez 127 golos e 525 jogos oficiais pelo Benfica, 328 dos quais como capitão. É o jogador que mais vezes carregou a braçadeira encarnada e aquele que mais títulos conquistou ao serviço do Benfica. Ele não foi só um dos melhores futebolistas de sempre. Foi uma das personalidades mais carismáticas que alguma vez passou pela luz. Os adeptos do desporto saúdam-no ao monstro sagrado, o monstro bom, o monstro herói.